No final do século XIX, a rainha Ming implementou várias reformas para modernizar rapidamente a Coreia como uma forma de protegê-la das potências estrangeiras. No entanto, essas reformas eram impopulares entre muitos e acabariam levando a uma revolta interna. Como resultado, ela se tornou alvo das potências estrangeiras e acabaria enfrentando um destino trágico. Venha comigo descobrir o que aconteceu com ela. A mulher que um dia se tornaria a rainha da Coreia nasceu em 17 de novembro de 1851 na região central da Península Coreana. Um reino que vinha sendo governado pela dinastia Joseon como um reino desde 1392. Ela nasceu no clã Yeohangmin, uma importante família aristocrática que ocupava cargos governamentais de alto escalão há décadas. Foi devido à sua origem no clã que ela mais tarde adquiriu o nome alternativo de Rainha Min, em reconhecimento à sua ligação com o clã Yeohanmin. Ela ficou popularmente conhecida como Imperatriz Myung-sung, mas esse foi um nome concedido a ela póstumamente, após a elevação do Reino da Coreia ao Império da Coreia. Não sabemos muito sobre seus primeiros anos de vida, mas sua educação foi evidentemente substancial, e nela foram incutidos muitos valores emergentes associados ao Ocidente. Fisicamente, ela era considerada pequena e frágil, de acordo com descrições posteriores, mas isso contrastava fortemente com o caráter forte que ela demonstraria mais tarde e sua habilidade de conduzir a política do Reino da Coreia. Sua ascensão ao título real começou em 1866, quando se casou com o rei Gojong, que nasceu um ano depois de Myung-sung e assumiu o trono em 1864, quando tinha apenas 12 anos de idade. Por muitos anos, o casamento deles foi repleto de dificuldades. Estudiosa e culta disse que Myung-sung desprezava o estilo de vida do marido. Por sua vez, Gojong preferia beber e festejar a realmente governar, enquanto suas afeições eram reservadas principalmente para uma série de concubinas, e não para sua esposa. Mas eles acabariam formando uma aliança muito próxima ao longo da década de 1880. Em 1871, quando a rainha completou 20 anos, as relações da Coreia com seus vizinhos começaram a mudar de maneiras que teriam implicações dramáticas para o país pelos próximos 80 anos. Essas mudanças tinham como foco o Japão. Em 1868, ocorreu aqui uma revolução política, na qual o shogunato, um tipo de governante guerreiro militar que governou o Japão por mais de 250 anos, foi encerrado. Em seu lugar, o imperador Meiji do Japão foi restaurado como chefe de Estado, sendo que o imperador havia sido, em grande parte, uma figura cerimonial por centenas de anos. No entanto, após o que ficou conhecido como a Restauração Meiji, o poder de fato ficou nas mãos de um grupo de ministros reformistas e modernizadores, que estavam convencidos de que a melhor maneira de evitar que o Japão fosse conquistado pelas potências europeias era adotar eles mesmos as práticas militares, políticas e econômicas ocidentais. As raízes do conflito coreano com o Japão Meiji estavam no fracasso do Estado coreano em reconhecer o novo governo Meiji, nos anos imediatamente após 1868, chegando até a rejeitar diplomatas japoneses que foram enviados ao continente asiático para fazer um pedido à dinastia Joseon nesse sentido. Então, em 1873, o governo japonês começou a considerar se invadiria a Coreia. Embora nenhuma guerra de expansão tenha sido realizada naquela época, ainda assim podemos traçar as raízes do intervencionismo japonês para esse período. Em 1867, quando completou 15 anos de idade, o rei Gojong assumiu suas responsabilidades reais. Os primeiros anos de seu antigo governo foram muito difíceis, pois o Japão usou efetivamente a diplomacia da canhoneira para conquistar uma posição na ilha de Ganghwa, no sul da Coreia, em 1876, enquanto França e Rússia faziam novas tentativas de intervir nos assuntos coreanos. Tudo isso estava acontecendo enquanto a rainha Myung-sung demonstrava sua habilidade política. A política coreana era dominada por um intricado sistema de intrigas palacianas em torno do rei. Em 1880, ela estava em ascensão e havia removido as poderosas concubinas de Gojong do palácio.
Além disso, o relacionamento do casal real começou a melhorar de forma constante. No começo da década de 1880, a rainha Min governava de fato, já que seu marido não era tão ativo quanto ela. Ela então iniciou um ambicioso programa de reformas, projetado para mudar fundamentalmente a sociedade coreana. Nisso, ela foi influenciada pelos escritos de um diplomata e teórico político chinês chamado Hwang Song-Xian, que havia escrito um livro chamado Estratégia Coreana. Nisso, Hwang havia defendido a modernização da Coreia de forma semelhante ao que o Japão havia feito nos últimos 20 anos, como o melhor meio de proteger o país contra interferências externas. Convencida por esses argumentos, Min agora começou a abrir a Coreia para o comércio e a diplomacia ocidentais. Mais significativamente, ela começou a reformar o exército para usar armamentos e artilharia modernos, ciente de que as colunas de combate tradicionais da dinastia Joseon nunca seriam capazes de enfrentar os exércitos do Japão ou das potências europeias. Seguindo outra das ideias de Hwang, Min também começou a alinhar a Coreia mais de perto com a Rússia, seu vizinho próximo ao norte, para neutralizar os esforços japoneses de intervir no continente asiático. Para ajudar em tudo isso, a rainha Myung-sung convidou professores dos Estados Unidos para a Coreia desde o início da década de 1880, assim como enviando missões de averiguação para os Estados Unidos a fim de aprender como modernizar o reino Joseon, um método que novamente já havia sido empregado pelo Japão em seu próprio processo de modernização durante o início da década de 1870. Além disso, a rainha criou escolas para meninas e mulheres em toda a Coreia, para dar às mulheres mais espaço na sociedade. Outras reformas foram mais mundanas, mas igualmente importantes. Isso inclui o desenvolvimento de um sistema moderno de burocracia e administração, para substituir a política labiríntica do Palácio Coreano. Ao fazer isso, foi possível começar a arrecadar um nível muito maior de impostos em todo o reino Joseon, e dentro dele, começar a desenvolver o comércio e a indústria como meio de financiar um exército mais eficiente. Por exemplo, motores a vapor foram importados dos Estados Unidos e da Europa para começar a instalar fábricas básicas. Em meados da década de 1880, houve a construção de uma infraestrutura de comunicações significativa, especialmente linhas telegráficas, que conectaram a Coreia à China e ao Japão. Da mesma forma, a moeda coreana foi reformada e uma nova casa da moeda central foi estabelecida para ajudar a economia. Métodos agrícolas modernos também foram introduzidos para evitar com mais eficácia a escassez de alimentos e aumentar a produtividade do que ainda era, naquela época, uma sociedade em grande parte agrária. No conjunto, essas medidas foram projetadas para tornar o Estado coreano capaz de se defender contra a ameaça perigosa que enfrentava de invasão externa, especialmente pelo Japão. No entanto, essas reformas que a rainha Myung-sung apoiava não passaram sem oposição. Entre esses movimentos de oposição, o principal foi uma rebelião liderada pela casta militar tradicional coreana em 1882, devido ao ressentimento pelas alterações nos exércitos de Joseon. Isso acabou sendo reprimido, mas a turbulência criada pelo que ficou conhecido como Incidente Imo permitiu que China e Japão se envolvessem ainda mais nos assuntos internos da Coreia. Em 1884, houve uma tentativa de derrubar o regime, realizada por alguns membros do Yangban. Eram membros da aristocracia tradicional coreana, desiludidos com as reformas implementadas por Myung-sung e Go-jang nos últimos 5 ou 6 anos. Embora a tentativa de golpe de Estado deles tenha fracassado em 1884, isso já indicava o que estava por vir. Em 1894, uma ampla variedade de grupos descontentes dentro da Coreia, composta por uma mistura da casta Yangbang e também do campesinato coreano, se rebelou contra a monarquia Joseon. Essa insurreição ficou conhecida como a Revolução Camponesa Donghak. Embora tenha sido sufocada na primavera de 1895, a revolução se tornou um pretexto para uma nova interferência nos assuntos da Coreia tanto pelo Japão quanto pela China. Ela também levou ao início de uma guerra,
a Primeira Guerra Sino-Japonesa, entre os dois vizinhos mais importantes da Coreia. Com seu interesse na Coreia renovado por esses acontecimentos, o Japão agora se colocou no caminho de transformar a Península Asiática em um estado vassalo do regime Meiji em Tóquio. Ao fazer isso, percebeu-se que o principal obstáculo para a dominação japonesa da Coreia era a rainha coreana, que havia impulsionado a modernização do país na década de 1880 e impedido a intervenção japonesa naquela época. Como resultado, os japoneses perceberam que ela precisava ser removida e acreditavam que, ao assassiná-la, seus objetivos poderiam ser alcançados. A ideia era que, se ela fosse retirada de cena, o rei, uma figura muito mais fraca do que sua esposa determinada, poderia ser persuadido a permitir incursões japonesas na Coreia, tornando efetivamente o reino Joseon um estado vassalo do Japão sem a necessidade de conquista militar. Mais de 50 japoneses participaram de seu assassinato, entre eles vários oficiais militares. Fez-se isso com a cumplicidade de centenas de soldados coreanos ao redor do palácio, muitos da casta Yangban. Esses permitiram que assassinos japoneses entrassem nas câmaras centrais do Palácio Real, localizassem a imperatriz, e muitos desses coreanos também participaram diretamente do assassinato. Ao ouvir a comoção causada por seus agressores ao entrarem no palácio, a imperatriz tentou se disfarçar e fugir do palácio. No entanto, isso falhou, e ela foi morta em uma das câmaras externas por tropas lideradas pelo coreano Woo Byung-seong. Assim, a rainha morreu imediatamente em decorrência de seus ferimentos em 8 de outubro de 1895, no pavilhão Okuro, no palácio Jeokyeonggong, no que hoje é a cidade de Seul. O assassinato, conhecido como Incidente Iulumi, foi orquestrado pelo ministro japonês na Coreia, Miura Goro, e, infelizmente, foi resultado de sua forte oposição às investidas japonesas na Coreia nos últimos 15 a 20 anos. Seu corpo foi queimado e enterrado, possivelmente para ocultar a causa da morte. Por fim, ela foi enterrada no túmulo imperial de Ryungmyung, na cidade de Namyangju. Após o assassinato da imperatriz, houve uma indignação generalizada, tanto internamente na Coreia quanto internacionalmente, entre certas legações dentro do país. Para tentar conter isso, os japoneses realizaram uma investigação falsa, na qual 56 pessoas foram acusadas de serem cúmplices no assassinato dela. No entanto, todos foram absolvidos nos tribunais japoneses devido ao duvidoso argumento de falta de provas. Inadvertidamente, o assassinato da imperatriz teve o efeito oposto ao que os japoneses esperavam. Em vez de diminuir a resistência dentro do país às investidas japonesas, o assassinato dela levou, pelo menos temporariamente, a uma oposição generalizada ao Japão dentro da Coreia no final da década de 1890. Assim, em 1897, o Reino da Coreia foi declarado Império da Coreia, com Gojong como seu imperador. Nesse processo, a rainha Ming ou Myung-seong foi declarada póstumamente imperatriz. Para se proteger de novas agressões japonesas, o novo império também se aproximou da Rússia. No entanto, essa situação só durou por um período limitado de tempo. Em 1904, estourou uma guerra entre o Japão e a Rússia. Com a derrota da Rússia no ano seguinte, o destino da Coreia foi praticamente selado. Sem mais condições de impedir os avanços japoneses, em 1910 foi assinado o Tratado de Anexação Japão-Coreia, tornando a Coreia a primeira grande parte do Império do Japão, que se expandiria significativamente nos 35 anos seguintes. Assim, as reformas que a imperatriz Myung-sung havia realizado para tentar proteger seu país se mostrariam mal sucedidas nos anos seguintes. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre a imperatriz Myung-sung. Espero que tenham gostado. Comentem o que acharam da vida dela. Se quiserem mais histórias orientais, avisem para que eu possa pesquisar e trazer para vocês. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Valeu!